de falarmos um pouco sobre a nanotecnologia na medicina, é necessário primeiro entendermos um pouco sobre a nanotecnologia em si. Pode-se definir nanotecnologia como uma parte da ciência e da tecnologia que serve para manipular átomos ou moléculas para a criação de novos materiais ou de estruturas mais complexas. A primeira vez que se falou em nanotecnologia foi em dezembro de 1959, durante um evento da Caltech, mais especificamente na palestra cujo nome Há Muito Espaço no Fundo, realizada pelo professor e físico Richard Feynman. Nessa palestra, Feynman apresentou ideias sobre manipular e criar coisas em escala pequena, a partir da modelagem dos átomos da matéria. Propôs também a possibilidade de se construir um robô cirúrgico em nanoescala, o desenvolvimento de microscópios eletrônicos e a ampliação das descobertas na biologia e na bioquímica para que ele pudesse continuar com suas descobertas nesse campo antes inexplorado. A partir do embasamento dos estudos de Feynman, o professor da Universidade de Ciências de Tóquio, Norio Taniguchi, em 1974, em seu artigo sobre o conceito básico da nanotecnologia, apresentou a seguinte definição: nanotecnologia consiste principalmente em processamento de separação, consolidação e deformação de materiais por um átomo ou uma molécula. Em 1981, cientistas do laboratório da IBM de Zurique, Gerd Behring e Harald Hauer, criaram um microscópio de tunelamento por varrimento, permitindo com que eles pudessem visualizar átomos e moléculas individuais e detectava regiões com alta densidade eletrônica sem o uso da luz. E era capaz também de deslocar e moldar átomos usando campo elétrico e uma nanosonda especial com uma ponta pequena. Esses só foram alguns de muitos cientistas que também contribuíram com suas descobertas e pesquisas para o avanço da nanotecnologia. Falamos um pouco sobre o que é nanotecnologia, alguns cientistas e suas contribuições. Agora, nesse slide, eu vou falar um pouco sobre algumas estruturas nanotecnológicas. Bom, na primeira imagem, conseguimos ver os nanotubos, que são filamentos compostos por carbono resistentes e flexíveis. E eles garantem também a melhor precisão nos exames e nas cirurgias. Na segunda imagem, conseguimos ver os nanorobôs, que podem ser injetados no corpo humano por via oral ou intravenosa e exercem funções de hemácias, proteínas, ATP, DNA, entre outros. Na terceira imagem, conseguimos ver os nanocristais, que são semicondutores com propriedade de fluorescência ou faróis, e elas produzem fluorescência ao atingir determinadas células ou emitem radiação quando a célula sofrer alguma deformação não prevista. Por último, conseguimos ver os nanoímãs, que eles podem servir para transportar drogas quimioterápicas sem comprometer as células saudáveis. E ele atua no corpo humano, criando um campo magnético. Finalmente, nesse slide, eu vou falar sobre a nanotecnologia na medicina ou da nanomedicina. A nanomedicina é uma prática da medicina moderna que consiste no uso de nanopartículas, nanorobôs ou outros materiais em escala nanométrica, como os que eu já citei no slide anterior, para curar, prevenir ou ainda diagnosticar doenças. A nanotecnologia só está em grande avanço graças às contribuições das pesquisas nesse ramo por cientistas, entre eles biólogos, físicos e químicos, e graças ao avanço da bioquímica, da biologia molecular e de outras áreas, e vem gerando um grande impacto na medicina pela sua precisão e praticidade. Os nanorobôs, por exemplo, que são invisíveis a olho nu, possuem acesso às células das mais profundas e podem ser, como já falado, injetados diretamente na corrente sanguínea ou ainda por remédios pela via oral. Bom, falando sobre algumas das aplicações da nanotecnologia na medicina,
podemos citar o desenvolvimento de medicamentos e drogas. Sobre esse tópico, pode-se dizer que o desenvolvimento de medicamentos e drogas reduzem o nível de toxicidade nos medicamentos. O drug delivery melhora o encaminhamento das medicações ou parte dela ao seu lugar de atuação, bem como melhora os efeitos que essas drogas têm no corpo humano. Uma pesquisa feita por cientistas da Houston Methodist e da Rice University no Texas descobriram que o canal de passagem dessas drogas possui 250 nanômetros. Para o tratamento do câncer, as nanopartículas são capazes de agir diretamente na célula cancerígena sem afetar outras partes do corpo humano, diminuindo efeitos colaterais no paciente. Pode-se perceber também a aplicação da nanotecnologia no controle do colesterol no sangue e no controle da insulina em diabéticos. Na construção de tecidos, se faz o uso das nanopartículas, que auxiliam no desenvolvimento do determinado tipo de tecido ou até mesmo na confecção de tecidos sintéticos que não apresentem rejeição. Bom, na descontaminação pode estar o que já foi falado, que é você descontaminar, por exemplo, o que já foi contaminado com medicamentos, ou desintoxicar, e seu uso também está na regeneração de tecidos corporais. Entre as aplicações da nanotecnologia na medicina, também pode-se citar a esperança para a cura da AIDS, como em 2016, quando pesquisadores do Laboratório Nacional de los Sínchrotron em Campinas, estavam trabalhando na cura da AIDS com o uso da nanotecnologia. Para isso, tiveram que entender como o vírus age na célula, como ele se liga e como age dentro dessa célula. O resultado foi que eles descobriram como impedir que o vírus se aproxime das células e as infectem. Mesmo com tantas aplicabilidades que a nanotecnologia tem na medicina, é claro que todas as novas descobertas e pesquisas na ciência necessitam de tempo e aprimoramento, e muitas vezes alguns desafios precisam ser cumpridos para que as pesquisas sejam continuadas e tenham grande sucesso e evolução na sociedade e no mundo. Com a nanotecnologia não é diferente. Entre os principais desafios e dificuldades, má orientação no tratamento dos pacientes. Ou seja, por ser uma tecnologia muito recente, algumas vezes podem ocorrer alterações indevidas no corpo humano, como de células saudáveis, entre outras reações não muito bem conhecidas, gerando um desconforto e insegurança no paciente. Mesmo que a nanotecnologia tenha quebrado barreiras na ciência, é comum que as tecnologias falhem tanto na precisão da identificação de doenças, quanto na programação de nanorobôs, que também podem ser a causa do insucesso em cirurgias. A falta de profissionais especializados na área e a falta de investimento em tecnologia também podem comprometer o avanço das pesquisas. Uma curiosidade é que as nanoestruturas podem ser tóxicas, causando danos a órgãos como o pulmão. A bioincompatibilidade no reconhecimento dos nanorobôs, como por glóbulos brancos, podem acarretar na degradação desses nanorobôs, prejudicando sua atuação no organismo. Agora vamos abordar sobre os processos para a produção de nanopartículas. Primeiramente, ela pode ser dividida em dois tipos de abordagem. A primeira é a abordagem top-down. Essa abordagem é a mais utilizada atualmente e consiste primeiramente na produção de partículas com elevado tamanho e alta polidispersidade, isto é, são tamanhos heterogêneos. Em seguida, ocorre a aplicação de alta energia, altas pressões e o cisalhamento. O que seria o cisalhamento? O cisalhamento é cortar ou causar uma deformação numa superfície a partir da tensão provocada por forças que atuam em sentidos iguais ou contrários, mas seguindo uma direção.
Após esse processo, o tamanho é reduzido e homogeneizado. A imagem do PowerPoint pode ser observado o top-down, que seria um material maior, né, que ele é quebrado, passa por esse processo que eu expliquei, até chegar às nanopartículas. Já a outra abordagem, a bottom-up, ela consiste basicamente em construir estruturas de átomo a átomo ou molécula por molécula. Ela é dividida em 3 tipos. O primeiro deles é a síntese química, que ela é utilizada para produzir matérias-primas nas quais são utilizadas moléculas ou partículas nano. A auto-organização, que neste caso os átomos e moléculas se organizam de forma autônoma por meio de interações químicas ou físicas, construindo nanoestruturas ordenadas. E o outro seria a organização determinada, que são as moléculas, elas são manipuladas e colocadas em determinada ordem, um por um. Terapia gênica e a nanotecnologia. O que é a terapia gênica? A terapia gênica consiste na transferência de material genético com o propósito de prevenir ou curar uma enfermidade qualquer. Transferir a versão funcional do gene para o organismo portador da doença de modo a reparar o defeito. De forma resumida, essa é a definição de terapia gênica. No entanto, o emprego dos ácidos nucleicos, eles têm sido, para o tratamento da terapia gênica, tem sido usualmente empregado de forma direta nas células ou nos organismos vivos, o que gera baixos resultados, pois o ambiente extracelular já inicia a degradação dessas moléculas. Além disso, a natureza aniônica dos ácidos nucleicos impede sua entrada no interior das células. Nesse contexto, a incorporação dos ácidos nucleicos em nanoagregados e ou nanopartículas torna-se alternativa promissora para vencer as barreiras extra- e intracelulares e permitir a entrada eficiente deste material genético no interior das células. Recentemente, nanopartículas magnéticas têm sido estudado em relação à terapia gênica, no seu uso e maior eficiência deste meio de tratamento. Então, essas nanopartículas magnéticas são capazes de identificar e se ligar a determinadas células para as quais foram funcionalizadas. Então, essas nanopartículas, elas são portadores de agentes quimioterapêuticos, elas podem ser portadores de agentes quimioterapêuticos no combate ao câncer, e elas podem também ser conduzidas com esses campos magnéticos, elas podem ser conduzidas até as regiões do organismo nas quais se encontra o tumor, atuando sobre as células malignas sem danificar os tecidos vizinhos. Atualmente, as quantidades de agentes quimioterapêuticos usados podem gerar uma forte ação tóxica sobre o organismo. Porém, utilizando-se o método citado, o efeito dos agentes quimioterapêuticos poderá ser maximizado, requerendo, portanto, quantidades mínimas de fármaco. Além disso, quando essas nanopartículas estiverem presentes no interior das células cancerígenas, elas poderão promover um importante aumento na sensibilidade de exames de diagnóstico, tais como a tomografia de ressonância magnética, possibilitando assim a identificação de tumores ou metástases tumorais com dimensões muito inferiores a 1 milímetro. Ainda hoje, só se consegue diagnosticar tumores com dimensões de alguns milímetros, o que já é um problema, visto que, com esse tamanho, elas já se apresentam muitas vezes em avançada fase metastática, sendo, consequentemente, muito mais difícil de combater ao câncer. Dessa forma, a nanotecnologia e a terapia gênica podem se correlacionar e trazer vantagens muitas. Já que observamos a diminuição da degradação de moléculas quimioterapêuticas, a ação centrada no tumor, a diminuição da ação tóxica do tratamento, o aumento da sensibilidade de exames diagnósticos e a identificação de tumores menores. Os lipossomas são estruturas lipídicas aproximadamente esféricas com cerne aquoso circundada por uma ou mais camadas lipídicas. Devido às regiões hidrofóbicas das moléculas dos
lipídios. Os lipossomas se formam através da autoagregação em bicamadas lamelares em meio aquoso, mimetizando estruturas similares às membranas celulares. A presença de lipídios catiônicos na composição lipídica promove a retenção e proteção do ácido nucleico nas estruturas, pois interagem eletrostaticamente e protegem contra a degradação enzimática. O uso dos lipossomas não se restringe a aplicações em terapia genética. Seu caráter anfílico permite que diversas moléculas sejam incorporadas em sua estrutura e carregadas até o local de entrega. Agentes hidrofílicos podem ser encapsulados em seu cerne aquoso, enquanto compostos hidrofóbicos podem ser retidos dentro de suas bicamadas e moléculas anfílicas. Podem ficar ancoradas entre o cerne aquoso e a membrana. Ainda possibilitam modificações superficiais para entrega a sítio específicas, como o ancoramento de peptídeos sinalizadores. Portanto, esta nanopartícula tem se tornado promissora nos estudos médicos e sendo importante no desenvolvimento de pesquisas. Nanopartículas de quitosana são partículas nanométricas obtidas pela utilização do biopolímero quitosana, sendo esta adquirida pela reação de desacetilação da quitina, principal componente estrutural do exoesqueleto dos crustáceos. Nanopartículas de quitosana, possíveis usos e desafios para a medicina. Dois dos possíveis usos das nanopartículas de quitosana se enquadram dentro do âmbito da terapia e vacinação gênica. Entretanto, apesar de possíveis, tais aplicações apresentam dois grandes entraves: a insolubilidade da quitosana em pHs próximos da neutralidade e o desenvolvimento de processos de produção de nanopartículas de quitosana executáveis dentro de uma indústria. Vale citar também que o primeiro entrave aqui exposto pode ser superado através de modificações químicas na quitosana, de modo a potencializar o desempenho das formulações para terapia e vacinação gênica. Microfluídica. A microfluídica é uma ciência multidisciplinar, a qual processa pequenas quantidades de fluidos, utilizando canais em escala micrométrica, dezenas a centenas de micrômetros. Aplicações. Com o uso da tecnologia microfluídica, é possível explorar o escoamento de pequenas quantidades de fluidos circulantes em microsistemas artificiais. Essa inovação científica permite o desenvolvimento de ferramentas e aparelhos que não seriam possíveis de serem criados no nível macro. Logo, a microfluídica permite a produção de nanopartículas, a qual tem sido a principal aplicação dessa ciência na nanomedicina. Desafios a serem enfrentados pela nanomedicina. Como visto nesse trabalho, as aplicações da nanotecnologia na medicina são variadas. Entretanto, o grande avanço dessa tecnologia não implica no fim dos desafios, sendo o principal dentre eles o aumento da produtividade volumétrica, como por exemplo através do desenvolvimento de nanomateriais inteligentes. Além disso, os efeitos dos elementos nanométricos não são totalmente conhecidos pelos seres humanos, em especial os efeitos de larga escala. Assim, o campo da biossegurança precisa ser ampliado e consolidado.